Olá, professores. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, dando início a uma sequência de formação que nós teremos dentro do programa de recuperação e aprofundamento. Me chamo Shalimar Máximo, estou como PCNP na Diretoria de Ensino Campinas Oeste nas ações de matemática. Eu sou morena, tenho cabelos encaracolados, uso óculos, estou com uma blusa rosa e estou comigo atrás um armário que é laranja e as paredes brancas. Bom, nós vamos dar início então à nossa formação e convido todos a seguirem comigo. Vamos lá? Eu vou colocar aqui compartilhar com vocês e aí então daremos nosso prosseguimento. Bom, antes de mais nada, é importante que vocês acessem o material Aprender Sempre. E para isso, vocês vão clicar sempre nesse slide aqui, neste link disponibilizado, para acessar os cadernos do professor e do estudante. Assim que os slides chegarem para vocês, vocês podem fazer então esse acesso, tá ok? Ele direciona automaticamente para o site da EFAP. Bom, nós vamos seguir então apresentando os objetivos da nossa formação hoje. Para iniciar, vamos comentar brevemente. Vamos apresentar o roteiro formativo que será desenvolvido neste primeiro bimestre, como forma de indicar a rota do nosso caminho. Retomar e compreender a importância que a matriz de habilidade essencial tem neste percurso de recuperação de aprendizagem dos estudantes. Conhecer a sequência didática 1 através de suas habilidades e analisar a aula 8 da sequência didática 1, estabelecendo então uma relação com o pensamento aritmético. Discutir algumas sugestões para os desdobramentos do trabalho da escola. Nossa agenda apresenta 4 etapas de trabalho. Conhecer a proposta do roteiro formativo que nos guiará durante o primeiro bimestre. Retomar a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação. Conhecer as habilidades que estão propostas na sequência didática 1 do material Aprender Sempre de Matemática do 5º ano. E analisar uma aula sob a perspectiva do pensamento aritmético. Sugerir algumas atividades para serem desenvolvidas na escola, que permitam ajudar no planejamento e no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Vamos iniciar nossa formação apresentando de maneira breve o percurso que iremos percorrer neste primeiro bimestre, com o objetivo de antecipar as discussões que faremos, mas também buscando aguçar as expectativas de vocês, professores, para nos acompanharem durante as formações, buscando cada vez mais uma aproximação entre as habilidades propostas no documento curricular, o currículo em ação, com os conceitos matemáticos que estão por trás de cada uma das atividades do material Aprender Sempre. Então, neste momento, nós vamos apresentar em linhas gerais o roteiro formativo que desenvolveremos durante o primeiro bimestre. Discutimos, durante o ano de 2021, os princípios que regem o currículo em ação, ou seja, o letramento matemático e as ideias fundamentais, mostrando a importância que cada um deles exercem na articulação entre os objetos de conhecimento e as habilidades. Além disso, também tínhamos o objetivo de mostrar que os conhecimentos matemáticos não acontecem isoladamente. Estes princípios possibilitam olharmos as habilidades não mais como uma lista de conteúdos. Este ano, continuaremos a olhar para o material Aprender Sempre, trazendo um novo olhar para aprofundar ainda mais nossos conhecimentos sobre o currículo e sobre os conceitos que este material pode proporcionar na aprendizagem dos estudantes. O nosso foco neste primeiro bimestre será o pensamento aritmético, que permite discutir aspectos quantitativos das coleções de objetos, sua forma de representação, as operações e alguns algoritmos, mas também há conjecturas e processos de raciocínios que os estudantes desenvolvem para encontrar as soluções para diversos problemas. Para uma melhor compreensão, apresentamos um esquema que permite observar as discussões que pretendemos desenvolver ao longo deste bimestre. Vamos observar que a quantificação permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, ou seja, a do sistema de numeração decimal, mas que também pode ser aplicada em situações que permite a quantificação, ou seja, uma via de mão dupla.
ao mesmo tempo que ela pode matematizar os números, à medida que contam, também a partir dos números apresentados, pode quantificar, ou seja, apresentar sua totalidade, ou mesmo sua distribuição. Mas também permite analisar suas propriedades, observando sua estrutura de funcionamento para este tipo de pensamento matemático. Estas devem ser algumas das perguntas que vocês, professores, estão fazendo. Vamos pensar em cada uma delas? Vamos primeiro pensar o que é quantificar, o que é a quantificação. A noção de como uma totalidade composta por diversas unidades deve permanecer constante através de situações de decomposição ou de distribuição. Permite uma aproximação com o conceito de número, trazendo junto as características do sistema que o rege, no nosso caso, o sistema de numeração decimal. Nossa segunda pergunta se refere ao que a quantificação pode possibilitar. Vamos então pensar. A quantificação possibilita determinar o número de objetos de uma coleção. A partir da contagem dos objetos, é possível representar matematicamente uma coleção através de números. Os estudantes também pensam durante a contagem de uma coleção sobre qual a sequência de números que levará à totalidade. Os estudantes pensam para escrever o número que representa a totalidade dos elementos da coleção, qual é o primeiro número, qual o próximo, e assim sucessivamente. A partir desses elementos, os estudantes terão a oportunidade de refletir sobre qual coleção é maior, qual coleção é menor, e nas demais características do sistema de numeração decimal. Ter 10 algarismos para registrar qualquer coleção, compreender o valor que cada algarismo ocupa, fazer contagem utilizando diferentes agrupamentos, composições aditivas ou composições multiplicativas, todas características fundamentais do nosso sistema de numeração decimal. Para podermos continuar a nossa discussão, é preciso retomar as intencionalidades que se explicitam nas habilidades essenciais, no momento em que enfrentamos a pandemia do coronavírus. Foram momentos de muitas aprendizagens, o que nos levou a conhecer diferentes ferramentas de ensino, que até agora, então, estão disponibilizadas para todos os professores, como também para os estudantes. Neste segundo momento, vamos pensar na matriz de habilidades essenciais e no documento curricular, nosso currículo em ação. E aqui faremos uma breve retomada, de modo a fazer sentido a importância desses elementos no percurso do programa de recuperação e aprofundamento. A definição da matriz de habilidades essenciais foi organizada para identificar as aprendizagens que são essenciais, para que os estudantes possam dar prosseguimento nos estudos, especialmente quando não dispomos dos mesmos tempos e espaços para ensinar matemática. A Secretaria da Educação, em conjunto com as escolas e professores, buscaram novos modos de organização para o trabalho pedagógico, trazendo uma modificação para as relações do ensinar e aprender, como, por exemplo, na seleção dos conteúdos essenciais, na organização do tempo, na organização dos espaços e na organização das estratégias e das metodologias para as propostas de ensino. As habilidades essenciais foram organizadas priorizando o que é imprescindível, que os estudantes aprendam no seu ano de escolaridade, mas também traz outras habilidades do ano anterior, de modo a garantir a continuidade dos conhecimentos dos estudantes. Para exemplificar, na sequência didática do quinto ano, nós vamos olhar para a sequência didática do primeiro ano nesse momento, e aí nós temos habilidades do ano e da educação infantil. Então, por exemplo, na EI 03, ET 07, fala de relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre uma sequência, utilizando a linguagem matemática para construir relações, realizar descobertas e enriquecer a comunicação em situações de brincadeiras e interações. Quando olhamos para a habilidade, então, dos anos iniciais, na EF 01, MA01, nós vemos utilizar números naturais
como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Além disso, a matriz de habilidades essenciais norteia a produção dos materiais curriculares, bem como as avaliações do sistema. A matriz de habilidades essenciais será a base para a construção das avaliações organizadas pelo sistema. Ou seja, esta matriz é de extrema importância, pois ela ajuda a costurar todas as ações de formação, de ensino e aprendizagem que serão desenvolvidas, bem como as ações avaliativas. A partir destas discussões, então, vamos analisar quais são as habilidades que estão propostas na sequência didática 1 do material Aprender Sempre de Matemática, agora sim do 5º ano. Então, olhando aqui para as habilidades, nós temos, na aula 1, trata da unidade temática Números, com o objetivo de reconhecer os números de até 5 ordens, utilizando as regras do sistema de numeração decimal para comparar, ordenar, ler e escrever números nos mais variados contextos. Na aula 2, também o foco está na unidade temática de números. No entanto, a proposta da habilidade é que os estudantes resolvam problemas do campo aditivo, ou seja, apresenta situações em que envolvam adições ou subtrações para solucionar os problemas apresentados. Na aula 3, o foco também está na unidade temática de números. A habilidade apresentada envolve a resolução de problemas no campo multiplicativo. As situações exploradas envolvem o campo multiplicativo e seus diferentes significados, a combinatória e a proporcionalidade. Na aula 4, as situações apresentadas envolvem a temática de estatística, de modo que os estudantes reflitam sobre tabelas de dupla entrada e leiam e interpretem os dados contidos nelas. Também, a partir desses dados, possam encontrar a solução para os problemas utilizando diferentes caminhos. Aula 5, o foco também está na unidade temática de números. A habilidade apresentada envolve a resolução de problemas no campo multiplicativo. As situações exploradas envolvem esse campo e seus diferentes significados, como a combinatória, a proporcionalidade, a repartição equitativa e medida, utilizando diferentes estratégias para determinar a solução das situações apresentadas. Na aula 6, a unidade temática em destaque é a geometria, com o objetivo de associar os prismas e as pirâmides e as suas respectivas planificações, estabelecendo uma relação entre suas representações planas e espaciais, bem como identificando as regularidades na contagem de faces, arestas e vértices. Na aula 7, a unidade temática é grandezas e medidas, e há situações que estão presentes no cotidiano e que envolvem a compra, venda e formas de pagamento, mas também uma reflexão sobre o consumo consciente. Na aula 8, a unidade temática também é números, no entanto, não mais envolvendo os números naturais, mas sim os números racionais positivos. O objetivo é o reconhecimento e a leitura dos números racionais na sua forma fracionária e decimal, percebendo que alguns desses números são menores que uma unidade. Na aula 9, é reconhecer as regras do sistema de numeração decimal que podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional, o que possibilita, então, os estudantes relacionarem décimos e centésimos ao sistema monetário brasileiro. Na aula 10, o foco será na unidade de grandezas e medidas, trazendo a ideia de medir comprimentos, incluindo perímetros, mas também massa e capacidade. No próximo momento, faremos, então, um exercício de analisar uma habilidade e identificar como, através das atividades propostas no Aprender Sempre do 5º ano, a habilidade é desenvolvida. Para isso, seguiremos alguns passos, como a análise de uma atividade, como encaminho essa atividade para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta, a leitura em matemática e sua sistematização. Nesse momento, então, temos o terceiro momento do encontro formativo.
Neste primeiro bimestre, como dissemos anteriormente, estaremos discutindo o pensamento aritmético. Por este motivo, escolhemos a habilidade EF04MA01B, reconhecer números naturais de até 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação no contexto diário. Esta habilidade permite observarmos grande parte dos elementos relacionados ao conceito de números, ou seja, permite comparar, ordenar, pensar em sua estrutura enquanto se escreve e lê. Mas mostra também o quanto os números estão presentes em outras unidades temáticas, como, por exemplo, grandezas e medidas. Tendo estes elementos em mente, vamos analisar a aula 1 da sequência didática 1 do material Aprender Sempre do 5º ano. Antes de iniciar a atividade, é importante você saber se as crianças conhecem alguns dos marcos históricos indicados na atividade, como o Mercado Municipal, a Estação da Luz, todos os prédios históricos que impressionam quem os visita na cidade de São Paulo. Mas se seus estudantes não tiveram essa oportunidade, é interessante que você traga fotos para que eles possam, então, ter um contexto dessa atividade, né, ali pela própria internet, para que eles consigam se aproximar, então, desses espaços que estão sendo citados. Depois dessa conversa inicial, pode pedir que um dos alunos leia a atividade e depois pergunte se eles compreenderam que as atividades exploram diferentes aspectos conceituais sobre os números, como leitura e escrita de números naturais, comparação e ordenação. Vamos ver a proposta do item 1? Inicialmente, a atividade apresenta um pequeno texto falando sobre o período de construção do Mercadão. E depois chama atenção para a quantidade de ferrovias que tem o Brasil. Então, no item 1, pede que os estudantes identifiquem os números que aparecem no texto. Vejamos quais são eles a seguir. Os números que aparecem são 1928, 25 e 1933. Todos estes primeiros números estão relacionados à unidade de tempo e vai possibilitar saber o ano em que começou a construção do Mercadão e também quando ele foi entregue. É claro que dentro da sua sala de aula, algum estudante pode perguntar, afirmar que a data pede dia, mês e ano, e que aqui foi colocado apenas o dia e o ano. Então, neste caso, é interessante você incluir o mês de janeiro. Apesar dele estar escrito por extenso, você pode acrescentar o 01, porque é o primeiro mês do ano. Vale a pena chamar a atenção para tal fato. Outro número presente é 30.000. Ele se refere também a uma unidade e medida, agora relacionada ao comprimento. Isso mostra a importância que os números têm no nosso contexto diário, aparecendo não só na estruturação do sistema de numeração decimal, mas também dando sentido às outras unidades temáticas, como grandezas e medidas. Na atividade 2, os estudantes terão que escrever por extenso os números que aparecem no texto. Números de 4 e 5 ordens, o que exige dos estudantes conhecerem a estrutura do sistema. Nos números de 4 ordens, os estudantes precisam, mesmo que intuitivamente, saber que nas unidades de milhar também há centenas, dezenas e unidades simples, que nas dezenas de milhar também estão inclusos as unidades de milhar, as centenas, as dezenas e as unidades simples. O que possibilita, então, aos estudantes refletirem sobre essa estrutura do sistema de numeração decimal. No item 3, os estudantes terão que escrever números, utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para representar números de até 5 ordens. Isso possibilita a observação se, em alguma ordem, os estudantes estão se apoiando na fala para representá-los. Isso é bastante comum quando se solicita uma escrita ou uma leitura de números grandes nesta fase, como os números na ordem das dezenas de milhar, centenas de milhar, unidade de milhão e assim sucessivamente. Não é automático.
Os estudantes precisam conhecer a estrutura do sistema para poder fazer a leitura e também a sua escrita. Precisam saber que cada classe é formada por 3 ordens. Podemos verificar que nesta aula, o objetivo foi refletir sobre as características do sistema de numeração decimal, o que nos possibilitou observar quais atividades que podem ajudar na sistematização das características do sistema e, consequentemente, consolidar o pensamento aritmético. Neste quarto momento, então, nós vamos passar para sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas no desdobramento do ATPC na escola. Como sugestão para o trabalho na ATPC, indicamos 4 aspectos que serão desenvolvidos nos próximos slides. Olhar para o diagnóstico, aprofundar o estudo do material, possibilitar o acesso a diferentes atividades para que os alunos possam ter maiores recursos para o trabalho didático e acompanhar a participação e o engajamento, dando devolutivas sobre o trabalho desenvolvido. Neste início de ano, em que estamos entrando em contato com as novas turmas de alunos, é importante que nós tenhamos um mapeamento dos conhecimentos que esses estudantes possuem, mas também nós precisamos levantar as aprendizagens que merecem uma retomada. Então, em relação ao diagnóstico, sabemos que vocês podem revisitar resultados das avaliações, por exemplo, que estão disponibilizadas na plataforma São Paulo, bem como em breve terão acesso ao resultado na própria plataforma da avaliação diagnóstica de entrada. Também há dados como os das sondagens, que nesse momento estão acontecendo em toda a rede, onde estão sendo coletados os dados com relação às hipóteses de escrita que os alunos estão. Como podemos ver, há muitos dados que vão ser analisados. Podemos também ver sobre a sondagem matemática os números que os alunos estão escrevendo e qual é a amplitude do trabalho ali que ele consegue realizar dentro da matemática. Os números que ele dá conta de escrever, as ordens até onde ele está escrevendo corretamente, para poder focar o trabalho. Essa é a função da avaliação diagnóstica. Como a gente pode perceber, dentro desses dados que precisam ser analisados, eles permitem levantar as habilidades que precisam ser retomadas, direcionando o trabalho do professor dentro da sala de aula. Em relação ao aprofundamento do estudo do material, por mais que você o conheça, estamos diante de uma nova turma. A sua sala é outra, seus alunos são novos, né? Você tem crianças diferentes, então é importante que você consiga levar em consideração essas características próprias dessa classe que você tem em mãos agora. É importante revisitar o material, fazer anotações no material, suas percepções com relação ali a todo o planejamento que está sendo solicitado, os conceitos que estão sendo pedidos para trabalhar, as habilidades de foco da sequência, analisar a forma de condução que está sendo apresentado e verificar, então, se aquilo está de acordo com a sala de aula que você tem em mãos, se aquilo vai chegar até os seus alunos. É preciso pensar também nos seus conhecimentos em relação aos conceitos apresentados. Durante o ano passado, como eu falei no início, em 2021, nós estudamos sobre as ideias fundamentais, e agora nós estamos falando sobre o pensamento aritmético. E sempre dentro da formação que nós oferecemos, né, no final aqui, vocês têm acesso às citações, às referências bibliográficas. E vocês podem ter acesso a isso e procurar para aprofundar mais ainda esse conhecimento. E aí você vai poder aperfeiçoar, você pode ampliar esse conhecimento dentro do conceito, nesse caso que nós estamos trabalhando, que é o pensamento aritmético. Bom, como vocês viram, a pauta ela estava muito densa. Então, são muitas informações, muitos conceitos e encaminhamentos para o desenvolvimento da sequência didática do 5º ano, a partir das habilidades propostas do material Aprender Sempre. Nesse momento, é importante que você revisite quantas vezes for necessário este ATPC, que você possa rever a gravação, que você vá fazendo pausas, vá estudando, vá fazendo as anotações no seu trabalho, para poder, então, avançar e construir o seu planejamento para atingir, então, a sua sala de aula. Continuando, levantamos também o acesso dos estudantes às atividades, para além do material impresso. O CMSP dispõe de muitos recursos que você e os estudantes
podem utilizar para o desenvolvimento da aula, para o aprofundamento desse conceito, ou mesmo para atividades que possibilitem a sistematização de conceitos ou habilidades que merecem ser revisitadas. Além do Centro de Mídias, a Plataforma São Paulo também está oferecendo recursos, não só de consulta para você, professor, mas também para que os estudantes possam resolver algumas situações cujo foco são as habilidades que estão sendo avaliadas. E dessa forma, vai contribuindo com o seu planejamento, para que você consiga trazer trabalhar a mesma habilidade de formas diferentes e atingir, então, os seus alunos, pois nós sabemos que cada um tem um tempo, né, e uma forma de aprendizagem. Outro aspecto importante é o acompanhamento dessas aprendizagens. É preciso pensar na forma de dar devolutiva para o estudante. Com toda essa situação que nós vivenciamos nesses últimos 2 anos de pandemia, nós precisamos trazer os nossos estudantes a uma posição de autonomia nos seus estudos. Então, quando eu sento com ele, quando eu trago aquilo que eu espero dele, como ele está e no que ele pode melhorar, essa construção com relação à própria formação dele vai se fazendo, né? E é interessante que eu posso dar tanto a devolutiva individual como uma devolutiva coletiva, mas sempre é preciso pensar no como fazer isso, né? Porque às vezes há situações em que nós percebemos que a maior parte da sala tem alguma dificuldade recorrente. Então, nesse sentido, é legal, é bom e importante que você consiga fazer essa devolutiva. As sugestões, então, são várias, né? Uma delas que nós enfatizamos muito é do trabalho com seus pares, que você consiga sentar com seu colega de ano série, que você consiga planejar com ele, pense junto sobre essas sugestões que foram apresentadas, sempre olhando para a sua sala de aula, sempre olhando para os seus alunos. Nós sempre acreditamos que é possível nessas trocas conversar sobre as dificuldades dos alunos e sempre um parceiro estar ajudando o outro. Então, nessa colaboração, é possível que o olhar do seu parceiro de ano série consiga ver algumas coisas dentro das atividades ou dentro das dificuldades dos alunos que você ainda não tinha visto. É um trabalho de parceria, é um trabalho de equipe, que nós sempre colocamos como prioridade dentro da rede. Nós podemos também falar a respeito da socialização de boas práticas. Quantas vezes, no meio de uma boa conversa, de um planejamento, o nosso colega compartilha conosco algo que ele fez, ou nós perguntamos, determinado conteúdo, como você fez para chegar, para atingir o seu aluno, para poder explicar, para poder trabalhar essa habilidade. Então, esse momento de troca é de fundamental importância, porque vai fazer com que cada um cresça e vai fazer com que sua sala de aula também consiga avançar na aprendizagem que dela se espera. Bom, finalizando, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de estudo e aprendizado coletivo. Eu espero ter contribuído com as reflexões, e aí eu peço que vocês avaliem esse momento aqui, acesse o QR Code, coloque as suas impressões, que é muito importante para a gente poder, então, saber e poder melhorar cada vez mais. Eu me despeço aqui, deixo com vocês meu abraço e até um próximo ATPC. Obrigada.